todas as missas, celebrações eucarísticas, logo na primeira parte da liturgia, antes de ouvirmos a primeira leitura, nós temos a chamada oração da coleta. O padre diz oremos e a gente faz um instante em silêncio. Por que esse silêncio? Para nós ali entregarmos a Deus os nossos pedidos. Aquelas intenções que a gente costuma ler no início da missa nem precisariam ser lidas, porque esse é o momento que a gente apresenta a Deus os nossos pedidos, em silêncio. E aí então, o padre, ele faz a oração da coleta, coletando o pedido que cada um traz à Santa Missa. E é sempre uma oração que é dirigida a Deus. E a oração da coleta que nós rezamos nessa missa nos dizia: ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo, eu e você, que cremos em Cristo, concedei o quê? A verdadeira liberdade e a herança eterna. Concedei a verdadeira liberdade e a herança eterna. Quando nós pensamos sobre a verdadeira liberdade, nós nos perguntamos: será que somos realmente livres? Tem um filósofo ateu alemão chamado Arthur Schopenhauer, que tem um texto que ele discorre sobre o tema da liberdade. E ele vai se perguntar se realmente somos livres. E vai concluir dizendo que nós somos livres quando nós realizamos os nossos desejos. Depois de um longo discurso, refletindo, ele chega a essa conclusão: eu sou livre quando eu satisfaço os meus desejos. O problema é que os meus desejos, isso Schopenhauer não diz, isso é uma reflexão já cristã que eu estou fazendo agora. O problema é que nem sempre os nossos desejos são honestos, justos, santos. Então essa definição de Schopenhauer é muito pequena e incompleta. Se eu satisfazer um desejo meu que é pecado, eu não sou livre. Eu sou escravo do pecado. Os cristãos, o cristianismo define liberdade. Alguém é livre quando se submete a Deus. Você é livre quando você obedece a Deus, os preceitos divinos. Então o pedido aqui dessa oração é que nós alcancemos essa verdadeira liberdade, porque existe falsa liberdade. Fazer o que eu quero, fazer o que a moda orienta, o que o mundo determina, esse mundo longe de Deus, isso não nos deixa livre. Aquele pensamento assim: eu sou livre, eu vou na missa quando eu quero, eu sirvo alguém quando eu quero, quando dá na telha. Esse pensamento não é cristão. A gente obedece. Então que a gente possa viver essa verdadeira liberdade em vista de uma herança eterna. A nossa herança é eterna, é o céu. Não devemos nos preocupar tanto em deixar coisas materiais para as novas gerações. Eles também têm que aprender a suar para receber as coisas também pelo seu sacrifício. A grande preocupação de um pai e de uma mãe é a salvação dos seus filhos, os bens eternos. O problema, meus irmãos, é que nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de chegar a essa conclusão de que nós não somos livres longe de Deus. É muito mais fácil a gente buscar a felicidade terrena apenas. Então por isso que o livro da sabedoria vai nos dizer que os pensamentos dos mortais são tímidos, são pequenos. As nossas reflexões são incertas. A gente ora diz uma coisa, ora diz outra, acha que disse tudo e quando viu, observou que não disse nada. Não é assim?
O corpo corruptível torna pesada a alma. O ser humano tem corpo e tem alma. Um corpo no pecado torna uma alma morta, pesada, fria. É preciso uma iluminação divina para que a gente tenha uma clareza das coisas e entenda que realmente a liberdade, ela vem de Deus e não de um rompimento com Deus. Eu sou livre, eu não acredito em Deus, eu sou livre. Coitado, é escravo de um erro, é escravo da ideologia, não é? Os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Assim conclui-se a leitura da sabedoria desta missa. Nós somos capazes de aprender de Deus pela sua revelação e então nós seremos salvos. E a gente tem que se preocupar muito com a nossa salvação, porque a nossa vida é muito breve. Olha o Salmo: os nossos dias passam como o sono da manhã. Nós somos iguais à erva verde, de manhã ela floresce vicejante e à tarde ela morre. A nossa vida é muito breve e não podemos deixar para a gente se converter lá no final, porque o final pode ser agora. Temos que estar preparados, nós temos que nos preocupar com essa herança, com essa salvação eterna que o Senhor tem para nós. Muitos vêm à Santa Missa rezar pelos falecidos, isso é belo, é maravilhoso, é louvável. Mas também temos que não só rezar por nós, mas também buscarmos agradarmos a Deus. Buscarmos termos uma vida santa, uma vida conforme Deus nos quer, em vista dessa salvação. Aí seremos livres. Então, vamos ao Evangelho de São Lucas, capítulo 14. O texto começa dizendo que uma grande multidão acompanhava Jesus. Por que mesmo multidões se reuniam em torno de Jesus? Podemos dizer por dois motivos. Primeiro, os evangelhos nos trazem muito isso. As pessoas estavam à volta de Jesus para ouvir a sua palavra. A palavra de Jesus, ela é cativante. Quem escuta Jesus vê que é uma voz diferente. Então as pessoas seguem aquela voz. Mas eu digo a vocês, não é somente por causa da voz de Jesus que as pessoas seguem Ele. É também porque a palavra de Deus não é uma coisa morta, que nem a palavra humana. Nós seres humanos, nós facilmente dizemos uma coisa e fazemos outra. Mas Jesus não, Ele diz e faz. Então as pessoas também seguiam Jesus e aglomeravam-se em volta dele, porque viam Jesus milagres. Jesus curava, Jesus trazia vida, Jesus realizou muitos sinais e milagres, e as pessoas também seguiam Jesus por causa desses sinais, desses milagres. A palavra que era traduzida em graças. Então aquela multidão está seguindo Jesus. Jesus está indo a Jerusalém, onde ele vai culminar com a cruz. E aí então ele vai dar uma orientação: olha, vocês querem me seguir? Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No Antigo Testamento, nós temos a imagem de que Deus é ciumento. O que é uma pessoa ciumenta? É uma pessoa, podemos dizer, egoísta. Ela só quer o amor para ela. Ela não quer dividir o amor. A gente não gosta muito de pessoa ciumenta. Mas, gente, essa é a imagem de Deus. Deus não quer que a gente se misture com outras coisas, com outros deuses, até porque não existe outros deuses. Se nós colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, isso é um ídolo. Seja uma pessoa, seja a gente mesmo, seja uma coisa, é um ídolo. Deus é ciumento porque Ele quer que eu e você colocamos Ele como o único Senhor. Mais ninguém. Por isso que a gente tem aqui que romper com qualquer apego. É claro que a gente não deve
agora abandonar nossos pais, separar o casamento, abandonar os filhos para seguir Jesus. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que a gente tem que colocar ordem em nossa vida. Primeiro Deus, depois vem as outras coisas. Se a gente colocar qualquer outra coisa na frente de Deus, a gente vai ter uma vida desordenada e a gente não vai seguir a Ele. A gente não vai ser livre. E a gente pode não ter a vida eterna se não nos arrependermos em tempo. Então ele vai continuar dizendo: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Observe, ele está indo para a cruz. Quem não carrega a sua cruz, cada um tem a sua cruz. Qual é a sua cruz? O que te causa sofrimento? Não adianta fugir disso. Claro, tem sofrimentos que a gente tem que fugir, sim. Se você tem algum vício, esse vício te causa sofrimento, procura ajuda, saia disso. Quantos vícios tem hoje no mundo? Cigarro, bebida, depravações, droga, pornografia. Alguma dessas coisas te causa dependência? Foge disso, procura ajuda. Agora, uma pessoa que te causa sofrimento dentro da tua casa, porque é difícil de conviver, é da tua família, é a tua cruz. Abrace, carregue. É uma doença que bateu na tua mãe, no teu pai, no teu filho? Carregue a cruz. É no trabalho um colega difícil? Carregue a cruz. É na igreja alguém disse uma coisa que eu não gostei? Carregue a cruz. Eu poderia citar muitas coisas aqui, gente. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Por que muitas pessoas saem da igreja, trocam de igreja? Graças a Deus muitos estão voltando também, porque estão vendo que fora também não resolve. Mas a gente tem que aprender a carregar a nossa cruz. A cruz é caminho de salvação. Não chegamos à ressurreição sem passar pela cruz. Temos que abraçar o sofrimento. Nós não buscamos os sofrimentos, mas ele vem até nós. E quando ele vem, a gente abraça. Então Jesus, ele vai contar aqui duas pequenas histórias, parábolas, comparações, a torre e a guerra. Alguém que constrói uma torre, antes de construir, vai calcular os gastos. Quanto vai precisar de material, de tijolo, de argamassa, de mão de obra, de tempo, de dinheiro. Porque se esse homem construir aquela torre e ver que vai faltar dinheiro, não vai conseguir terminar, vai ser um sinal de vergonha. É como um governante que promete fazer uma grande obra, começa a fazer e depois não consegue concluir, ou por vários motivos não conclui, e aí depois fica o nome gravado. Ó, essa obra aqui é daquele fulano lá, que nós elegemos, prometeu fazer, começou a fazer, não terminou. Ninguém mais vota nele. Fica mal afamado. A mesma coisa, a mesma ideia aqui é a guerra. Alguém que vai fazer guerra contra outro inimigo, mas ele tem 10.000 soldados, o inimigo tem 20. E vai começar a fazer a guerra já assim? Claro que não, vai perder. O inimigo tem mais exército, pode ser que tenha mais arma. Primeiro, ele vai tentar, quem sabe, fortalecer o seu exército, fortalecer seu armamento para tão poder guerrear. Senão ele vai enviar mensageiros à frente para negociar a paz. Porque senão é extermínio. O que essas duas comparações Jesus quer nos dizer para nós, gente? Nós temos que também aprender a planejar a nossa vida, o nosso futuro. Não sabemos o dia em que o Senhor vai nos chamar desse mundo. E se Ele nos chamar hoje, a gente tem que estar preparado. Porque senão vai ser vergonhoso, gente. Eu, Padre Gregory, no final da minha vida, eu chegar lá naquela hora derradeira e o Senhor disser para mim assim, não vos conheço. Porque você conheceu o caminho,
Você até falou sobre o caminho, mas você não viveu o caminho. E eu posso não entrar no céu, porque eu não traduzi a minha vida, minhas palavras em obras. É vergonhoso para um bom católico se deixar desviar. Até mesmo um padre pode acontecer. E eu me coloquei aqui na minha condição. Cada um pensa na sua. Devemos nos preparar para essa guerra, para essa construção, para que a gente esteja preparado. Como é que a gente se prepara, gente? Vivendo os sacramentos, por exemplo, os mandamentos da igreja, tendo vida de oração, perdoando e tantas coisas assim, fazendo penitência, jejum, tudo isso são formas de nos preparar. E finalmente Jesus vai dizer: se não renunciarmos a tudo o que se tem, não se pode ser seu discípulo. E o que é renunciar a tudo que nós temos? É o nosso pecado. Eu não posso continuar no erro, no pecado. Eu preciso sair dele. Humanamente é impossível, gente. A gente tem que pedir a graça. Senhor, me tira disso, me ajuda. Eu não quero mais. Se confesse e busque a graça. Finalmente, uma última palavra para nós concluirmos. Nesse dia 7 de setembro, mais um ano, nós comemoramos a nossa independência do país. Nós só seremos um povo independente se nós formos dependentes de Deus. Nós só seremos um povo independente se nós formos dependentes de Deus. Não podemos tirar Deus de nossa vida, de nossas ações. Nós temos que rezar muito pelo Brasil, para que o nosso povo ele se converta. Os nossos governantes também, para que nós sejamos um país livre e não dominado por várias forças que querem nos destruir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.